outra está compartilhando, tá? Pois bem, então vamos para a nossa primeira pergunta. Nossa primeira pergunta vamos direcionar para os pastores Madison e Josué Lima. Podemos fazer a Santa Ceia de forma ilustrativa na Páscoa para as crianças? Essa pergunta foi enviada por alguns dos nossos irmãos, tá? Pastor José Lima, pela honra a quem lhe devemos, pela autoridade, eu lhe dou a sabedoria das primeiras palavras, meu querido. Boa noite, viu? Eu quero saudar todos também com boa noite, mas eu sinceramente queria ouvir o Madison, mas eu quero ouvir a pergunta novamente, porque houve um delay e eu queria que Sim, fosse feita a pergunta novamente. sim, pastor José Lima. A pergunta é a seguinte: podemos fazer a Santa Ceia de forma ilustrativa na Páscoa para as crianças? Eu acho que ilustrativa no sentido de mostrar a importância da Santa Ceia, mostrar a importância do sangue de Jesus e da sua morte na cruz, sim. Agora, levar crianças não batizadas que ainda não confessaram o preço desse sangue, a importância da salvação pelo sangue, através da graça ou através da fé e da graça, acredito que não, mas o ensino é válido, porque essas crianças logo mais serão adolescentes, logo mais serão jovens e membros de nossas igrejas. Então, desde o início da sua caminhada cristã, elas já vão sendo orientadas, já vão ficar sabendo do significado e da importância da ceia. Agora, participando com elementos, mesmo que de forma ilustrativa, eu acredito que não, pelo fato da envergadura que a ceia tem. Eu espero que as pessoas estejam me compreendendo aqui. O que é a envergadura que eu quero dizer? Seria a questão das prerrogativas da ceia. Quem celebra a ceia? Qualquer um pode celebrar? Não. Quem toma a ceia? Qualquer um pode tomá-la? Também não. Então, essas prerrogativas fazem com que a ceia seja, até certo ponto, um sacramento. Logo, participam da ceia as pessoas que tenham consciência da sua salvação, da sua confissão. Nesse caso, as crianças não teriam. Agora, ensinar sobre o assunto, acredito que há uma necessidade e nós precisamos fazer isso sempre. Agora, mesmo ilustrativo é complicado na nossa visão, quando nós olhamos para o que Paulo ensinou, né, em 1 Coríntios 11, ali de 23 em diante, né? E no próprio ensino de Jesus. Então, trazer as crianças para participarem dos elementos, eu não recomendaria. Não estou aqui digno de proibir, até porque a gente não tem documento nenhum selado sobre isso. Mas se você for olhar para a teologia, para o rito em si, ele não comporta que seja dado, ainda que de maneira ilustrativa, a crianças. Ou até mesmo a quem não é criança, quem ainda não confessou Jesus Cristo, quem ainda não creu, ainda não foi batizado, porque isso é um critério histórico, né, da igreja, né, de dar ceia para adultos e batizar também adultos. No nosso segmento, né? Pastor Polari e pastores demais aqui, muito bom estar com vocês nessa noite e espero que possamos contribuir para a nossa denominação. A ceia, ela é um símbolo de fé, de propriedade graciosa a todos os filhos da aliança, aqueles que foram alcançados pelo pacto da graça. E é essa apropriação em fé dos elementos significativos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, que nos remetem visivelmente e espiritualmente ao sacrifício que foi feito em nosso favor. Portanto, a ceia sendo esse elemento, esse símbolo de fé, que é absorvido por aquele que crê e olha para aquela mensagem que é transmitida através daquele sacramento, ele então entende a mensagem da graça
e participa da ceia pela fé, em gratidão e em esperança. Tanto é que os símbolos de fé da Reforma dizem que a ceia ela é para nós tanto um elemento de nutrição da nossa fé e da nossa esperança. São sacramentos que nutrem a nossa fé do sacrifício em nosso favor e a esperança do encontro com o nosso Senhor na glória para a eternidade. Dessa maneira, eu tento entender a ideia da ilustração que foi colocada na pergunta que o pastor Josué falou muito bem. Porque há uma tendência de que as pessoas façam representações da narrativa de Êxodo para que as pessoas entendam o que foi a Páscoa, tanto no Antigo Testamento, a primeira Páscoa judaica dos hebreus, e como a Páscoa foi celebrada ao longo do cânon, tendo a referência maior, talvez, à última celebração da Páscoa, onde Cristo ministra a ceia do Senhor. E aí, diante disso, as pessoas tendem a fazer essa encenação. E às vezes eu já vi igrejas que levam cordeiro assado, levam ervas amargas, pães sem fermento, e ao invés de ministrar a ceia com os elementos que são símbolos da nova aliança, eles fazem no dia do domingo de Páscoa uma celebração com os elementos veterotestamentários. Nesse ponto, está equivocada essa ideia de que os dois símbolos, aquele da libertação do Egito e o símbolo da nova aliança, são a mesma coisa. Devemos lembrar que na teologia da revelação, a mensagem passada pelos elementos ali no Êxodo, eles apontam para aquilo que seria imolado em favor do crente, o preço, o sabor da salvação e da libertação do povo. A ideia da purificação, da ausência do pecado na perfeição desse sacrifício. O sangue da nova aliança, o símbolo da nova aliança, já representa o que foi feito em nosso favor. Então, diante disso, são elementos que apontam para a libertação, apontam para a salvação, mas são distintos em seu propósito. Por isso, eu acredito, concordando com o pastor Josué também, que a ilustração, representação não cabe num cenário litúrgico, pois o culto não é uma missa. A missa são elementos representativos celebrados por um clérigo que está apenas encenando novamente o sacrifício de Cristo ao longo da missa. Diferente do culto solene, que é a reunião dos santos em serviço de adoração ao Senhor, felizes e gratos pela graça que foi alcançada. Então, na minha visão também, concordando com o pastor Josué, essa ideia de representação no culto solene daquilo que foram os elementos da Páscoa não são cabíveis como símbolo de nossa gratidão por aquilo que foi feito em Jesus Cristo pela sua igreja. Eu quero, Certo? eu quero Sim. continuar encerrando o assunto aqui, que foi tocado pelo Madison muito bem, a questão do sacramento. Daí a minha tese, né? Por que a ceia chega a ser um sacramento? Talvez não tenhamos espaço aqui para discutir teologicamente. Eu nem vou colocar os termos gregos em respeito à audiência muito grande que nós estamos tendo de pessoas que não têm acesso a isso. Porém, o apóstolo Paulo chama ao raciocínio da fé, chama atenção. Ele diz que antes de comer o pão e tomar o vinho, o ser humano, qualquer homem ou mulher, ele precisa examinar-se a si mesmo. E uma vez fazendo o exame, ele pode comer do pão e beber do vinho. Logo, está implícito aí a ideia de sacramento, a ideia de algo que vai reforçar a nossa fé, que vai trazer, digamos assim, eu diria que dentro de uma comunhão conjunta com todos os santos e o cálice da nova aliança, o reforço da fé e da nossa confissão em Cristo Jesus. Então, obrigado. Gostei muito dessa explanação aí do meu mestre, Madison. Certo, pastor. Vamos para a segunda pergunta. Será direcionada aos pastores Aldo e Mário. A pergunta é a seguinte, foi enviada dos nossos irmãos. A Páscoa não é uma festa judaica, assim como o Pentecoste e tabernáculos. Por que celebrar uma e as outras não? E aí a pergunta continua. Afirmar que a Páscoa é a Santa Ceia não é perigoso? Qual é a base bíblica para tal afirmação?
E se a Páscoa é a Santa Ceia, o correto não é uma celebração anual? Boa noite, irmãos. É um privilégio poder rever os nossos amigos de ministério e, de alguma forma, também poder estar contribuindo aí para esse momento de reflexão. Eu vou seguir aqui o exemplo do humilde do pastor Madison e vou ouvir primeiramente aí o pastor Mário e em seguida eu faço as minhas considerações. Ai, ai. Boa noite, meus colegas, boa noite, meus amigos, né, pastor José Lima, nosso mestre, pastor Matos, pastor Aldo, pastor Polari e todos os nossos irmãos da ICEB e de outras denominações que nos acompanham neste momento, nessa live, né? É bom tê-los aqui. Então, eu também estou acompanhando aqui no Silencioso pelo YouTube, então, graças a Deus pela participação do nosso povo, né? Meus irmãos, vamos tentar, então, detalhar essa pergunta. De fato, no Antigo Testamento, a Páscoa, ela é uma festa judaica. Ela está dentro do calendário judaico. Isso é um fato. Assim como a festa do tabernáculo, a festa do Pentecostes, ou da colheita, e tantas outras festas, né? De acordo com os relatos bíblicos e históricos, era a festa mais importante do calendário judaico, a Páscoa, logo seguida de Pentecostes. Corretamente, a pergunta é feita quando diz por que nós celebramos a Páscoa e não celebramos as outras, né? Essa é uma pergunta sincera e ela tem uma base para isso, tá? A segunda questão da pergunta é: em que momento a Páscoa ela foi substituída, né? Quando Cristo, né, ele vai celebrar a última Páscoa nos três evangelhos uma única vez, no Evangelho de João três vezes, tem o último momento antes da sua crucificação, fica muito claro para nós que ali há uma substituição da Páscoa judaica pela Páscoa cristã, que agora é a ceia do Senhor. Isso se faz pela própria palavra de Cristo, e no momento que ele, então, faz essa mudança, porque agora, nele, né, a nossa passagem, a nossa libertação, a nossa redenção, a nossa remissão é completa, é perfeita em Cristo Jesus. Então, não seria nenhum problema para nós, né, e eu particularmente parto desse pressuposto, em afirmar que a ceia do Senhor, né, que nós celebramos todo domingo, é de fato a nossa Páscoa, a nossa verdadeira Páscoa. Da mesma forma que o batismo substituiu a circuncisão, a ceia do Senhor agora substitui a Páscoa judaica, com, claro, dentro de uma nova aliança, que nós podemos ver tanto nos evangelhos, na palavra do próprio Cristo, como também podemos ver claramente em 1 Coríntios, onde é se falado no cálice de uma nova aliança, agora em Cristo Jesus. E por que então que nós não celebramos a Páscoa uma única vez por ano, como faziam os judeus, né, do Antigo Testamento e da época de Jesus? Porque o texto bíblico é muito claro. Toda vez que reunirdes em meu nome, e aí é uma referência ao culto solene, nós devemos celebrar a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa. Alguns reformadores, como João Calvino, por exemplo, ele vai advogar que nós, enquanto Igreja do Senhor, deveríamos celebrar a Páscoa todo domingo, já que é o memorial, é para o culto solene e quando a igreja está reunida em adoração ao Senhor. É por isso que nós celebramos mensalmente a Páscoa. Nós lembramos claramente do que Cristo fez como ato simbólico, memorativo, mas também como um meio de graça para alimentar a nossa fé, como já foi muito bem definida pelo pastor Madison e pelo pastor Josué Lima. Então, nesse ponto, não há nenhuma dificuldade em entendermos que a Páscoa, a nossa Páscoa agora em Cristo, a nova aliança, ela deve ser celebrada todo o momento que a igreja está reunida. No caso da ICEB, como a nossa tradição, que está de acordo com a Escritura, coloca que nós fazemos isso uma vez por mês, não teria nenhum problema. E ali nós estamos celebrando a nossa Páscoa. E aí nós não podemos confundir a Páscoa cristã, que é a nossa ceia, com a Páscoa judaica, que foi um outro momento, uma antiga aliança que agora foi substituída pela nova aliança em Cristo Jesus. Os textos bíblicos, como 1 Coríntios, repito e ratifico, e os textos do Evangelho deixam isso muito claro para todos nós. Então, toda vez, meus irmãos, que nós celebramos a Páscoa, a ceia, perdão,
nós estamos celebrando a nossa Páscoa. Nós estamos celebrando a nova aliança, o sacrifício do Cordeiro perfeito, aquele que cumpriu a lei em nosso favor. Ok, eu acho que eu concordo plenamente com o que o pastor Mário colocou, só fazendo uma observação que eu acho que é importante. Na pergunta, talvez a gente precisaria pontuar isso, que há uma diferença. A Páscoa não é a nossa Santa Ceia. Quando a gente coloca uma coisa pela outra, a gente corre um grande risco de entender que uma é a outra e que a gente pratica uma porque a outra não pode, como não somos judeus, então a gente precisa praticar outra, né? Então a Páscoa é Páscoa, a Santa Ceia é Santa Ceia. A dificuldade em entender que a Páscoa é a Santa Ceia é talvez ir para um extremo de não entender o que é a Páscoa, a relevância histórica, o significado que ela traz para a Santa Ceia. Então, não dá para a gente simplesmente participar da Santa Ceia, adotar a Santa Ceia, sem levar em consideração o que é a Páscoa. Então, nesse sentido, a Páscoa, eu não concordaria que a Páscoa cristã é a Santa Ceia, porque a própria Bíblia não traz essa nomenclatura para a Santa Ceia, são conceitos diferentes, são propostas diferentes que estão diretamente interligadas, né? A primeira pergunta que foi feita em relação ao por que nós comemoramos a Páscoa, ou melhor, a Santa Ceia, e só repita, por favor, pastor Clarice, só para eu não argumentar aqui fora do... E não celebramos as outras festas, pastor Aldo. A Pentecostes, por exemplo, entendeu? É porque celebramos, A está assim, Páscoa e não as outras Pentecostes, por exemplo. ok. Por que celebramos a Páscoa e não as demais, né? A Páscoa, Isso. ela marca realmente o início de uma série de festividades que estão diretamente conectadas e uma forma bem simples de a gente tentar pensar seria olhar para o Novo Testamento, para os símbolos, por exemplo, da Santa Ceia, e a gente se perguntar por que que o pão representa o corpo, por que que o vinho representa o sangue. O pão e o vinho só têm essa conotação porque o próprio Cristo aplicou isso. Ele pegou o pão e disse, a partir desse momento, esse pão vai representar o corpo, e a partir desse momento, esse vinho vai representar o sangue. Ou seja, o que Jesus está fazendo é entender aquilo que foi programado no Antigo Testamento, uma festividade, que tem todo o objetivo no passado e que aponta para o futuro, e aí de forma muito clara ele mostra como que essa Páscoa se cumpre no Novo Testamento por meio da sua própria vida, da sua morte e ressurreição. Então, esse seria o ponto central. Por que que a gente não faz uso no mesmo nível da festa dos pães asmos, do tabernáculo e de tantas outras festividades do Antigo Testamento? Porque os autores do Novo Testamento não aplicaram da mesma forma como Cristo aplicou a Páscoa no Novo Testamento. Nós vamos ter alusões ou referências a essas festividades e algumas delas são usadas para trabalhar algum princípio. Questão dos pães asmos, Paulo vai falar sobre a questão do fermento aos Coríntios, ele vai aplicar esse elemento que fazia parte também, que em algum momento na história do Antigo Testamento fez parte da Páscoa, mas ele vai usar isso não como uma festividade em si, mas como um princípio que aquela festividade ensinava e ele vai aplicar à vida da igreja. Então, por que que nós não damos o mesmo valor a essas demais festividades e sim a Páscoa? Porque os autores do Novo Testamento focaram na Páscoa, porque o próprio Cristo foi aquele que cumpriu e deixou estabelecido essa relação entre o cristão e a Páscoa, apontando para a Santa Ceia. Paulari, cabe aqui uma contribuição, né? Nada a retirar do que os irmãos falaram, mas enquanto o pastor Aldo falava, eu lembrei de uma citação do autor Walter Kaiser, que nós conhecemos pela sua produção nos textos, sobre textos do Antigo Testamento. Ele traz uma citação falando sobre os símbolos do Antigo Testamento e a ausência deles no Novo, explicando que na ideia da revelação, o Antigo Testamento ele precisava de símbolos, uma vez que eles não tinham o Messias entre si,
em uma encarnação que remetesse a ele todo o sentido da própria teologia. Então, Walter Kaiser vai dizer que os símbolos, e aí entra toda a festividade judaica que o pastor Aldo acabou de explicar, e que algumas delas foram sendo menos praticadas ao longo da história, assim como algumas leis sanitárias, algumas leis que foram abandonadas pelo próprio povo ao longo da história, eram necessárias para um povo que ainda não tinha entre si o Messias e precisava de elementos de esperança. E o Kaiser diz que quando Cristo, então, exerce o ministério terreno, a sua igreja não precisa de certos elementos da festividade judaica para ter o sentido que eles apontavam, pois eles tinham o próprio Cristo em si, sendo a culminância de tudo isso. Portanto, a igreja do Novo Testamento, ela não é uma igreja cuja fé é pautada em símbolos, em festas ou em elementos. Ela é uma igreja que é pautada no próprio Cristo encarnado e a sua obra na cruz, o que nos dá essa ausência de festividades, de calendários litúrgicos, de elementos, pois não há para nós mais essa necessidade simbólica daquilo que haveria de vir, porque ele já veio e fez sentido para tudo que o Antigo Testamento apontava. Certo? É, continuando aqui, pastor Josué Lima e pastor Madison. Qual seria a diferença entre a Páscoa? Qual seria a diferença da Páscoa da ICEB, Igreja Católica e os judeus, visto que os três comemoram a Páscoa? Pastor José Lima e pastor Madison. Qual seria a diferença da Páscoa da ICEB, da Igreja Católica e dos judeus? Eu posso falar, Madison, na tua frente? Pode falar, pastor, fique à vontade, me ensine, vai lá. É isso. Eu acho que, bem, eu vou começar. Primeiro, do judeu, né? Todos nós sabemos, os que estão aí também ligados, que a origem da Páscoa entre os judeus foi exatamente a morte dos primogênitos, no Egito, que foi configurada como a última praga e a última promessa de castigo que Deus deu ao Egito seria a morte dos primogênitos. E para os primogênitos judeus e as casas, tanto dos primogênitos quanto de outras famílias, fossem livres dessa praga do anjo da morte, então foi estabelecido aí a figura do cordeiro pascal, que seria um cordeiro ou um cabrito. Ambos deveriam ter cerca de um ano, eles deveriam ser preservado, a gente pode falar cevado, né, na nossa linguagem aqui dos criadores de gado, por 14 dias ou 15 dias, e no 14º dia ele seria imolado. Seria a tardezinha, sem sal, somente com ervas amargas e azedas, e aquela família iria se reunir em oração para comer aquele cordeiro. Mas antes o sangue era salpicado, né, aspargido nos umbrais das casas. E a família também poderia convidar uma outra família, dependendo do número, para se juntar a ela e comer. Eu não vou entrar nos detalhes, senão vou demorar muito. A ideia aí é salvar a casa da morte que tivesse o sinal do sangue do cordeiro ou do cabrito. Se você for olhar em Êxodo 12, né, a partir do início do texto, já está lá dizendo como seria feito isso aí. E aí os judeus celebram isso, o Moisés ensina que o povo deve celebrar uma vez por ano, e eu não sei se eu estou certo, mas a Páscoa ela dá abertura para as grandes festas. Ela começa a Páscoa, depois vem os tabernáculos, o Pentecoste, aí vem até a festa da luz, né, que já é uma festa que apareceu fora do Antigo Testamento, no estado intermediário, né, no período intertestamentário, devido à libertação do Simão, do Judas Macabeu, né, de Antíoco Epifânio, quando ele purifica o templo novamente e ali faz a festa da luz.
Para a Igreja Católica começou fazendo a celebração da Páscoa igual nós no cristianismo, partindo do princípio que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, todos os escritores do Novo Testamento fazem parte da Igreja primitiva. A coisa vai mudar de figura quando surge a figura do Papa Nicolau Magno, no século IX. E aí vai ter uma celebração diferente. Primeiro, não vai ser mais o alimento não será mais carne, nem de cordeiro, nem de cabrito, mas será peixe. E nem aves, carne de aves, será ovos. Então vai ter um bocado de implicações aí. E a Páscoa também para o católico ela é cercada de jejum, sendo que para o judeu não tinha o jejum. A missão, vamos dizer assim, era devorar o cabrito ou o cordeiro, né, naquela noite. Era uma espécie de vigília, o pessoal orando, né, ou fazendo a contrição diante de Deus e as confissões, e clamando a Deus que os livrasse da morte, e até amanhecer o dia. E já os católicos é inserido o jejum, o afastamento sexual, né, abstinência sexual, bebida, uma porção de coisas, e a troca do cordeiro pelo peixe. Eles não podem comer carne. E aí vem as outras coisas místicas, que não cabe eu colocá-las aqui, mas o Madison sabe as sabe muito bem e pode contribuir. Falta para nós a diferença nossa? Para Sim, nós, para eu a acho que ICEB. é, né? Isso, pastor Josué. Como é que a ICEB, então, vê e interpreta a ceia? Pode continuar, estamos aqui todos aprendendo e está bem legal. A Páscoa. A Páscoa, exatamente. Bem, porque o Cordeiro Pascal, né, ele foi prometido pelos profetas, depois ele foi apontado pelo grande profeta, que foi João Batista, e ele mesmo celebrou e disse que o pão seria o seu corpo e o vinho seria o seu sangue. É interessante o que Paulo pontua em 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo diz: o Senhor, na noite em que foi traído. Aí Jesus diz, na noite que ele foi traído: fazei isto. Aí vem o escopo de ordenança. Em memória de mim. A ideia de memorial, de lembrar. E Jesus pega o pão, ergue-o, dá graças, distribui aos seus discípulos, diz que é o seu corpo. É interessante o movimento do texto, dos narradores. De modo semelhante tomou o cálice, diz Paulo, erguendo-o, deu graças e disse aos seus discípulos: esta é a nova aliança que eu faço convosco no meu sangue. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês estarão celebrando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Então, a ceia para nós, que seria a substituição da Páscoa, a Páscoa, para nós, ela apontava para a ceia, ela apontava para o Cordeiro perfeito. E se nós formos ler a carta aos Hebreus, isso aparece de maneira muito clara. O escritor está explicando aos judeus cristãos que a nossa Páscoa é Jesus, porque ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é a oferta e ele fez o sacrifício e ele mesmo cravou na cruz as nossas dívidas. Então, é interessante nós olharmos isso. Então, a nossa convicção, a convicção das igrejas bíblicas, né, confessionais, é que a ceia ela não é a Páscoa, não é celebrada como a Páscoa, mas ela é substituta direta da Páscoa, porque ela é cumprida em Cristo. Então, se nós falarmos que Cristo é a nossa Páscoa, como disse Paulo, nós estamos certos, porque ele é o Cordeiro perfeito que morreu para nos livrar da morte eterna com seu sangue. O senhor
Pastor Madison. Pastores, eu não tenho muito o que contribuir com essa explanação, porque ela foi exatamente, contemplou tudo que a gente falou. Eu só gostaria de fazer essa distinção, que no judaísmo, a própria espera messiânica e a figura messiânica para o judaísmo, ela sempre foi com ares geopolíticos. O próprio ato libertário de Yahvé contra Faraó, apesar de ter no plano da história da redenção, da parte de Deus, essa visão macro de libertação, ela teve para o judaísmo um aspecto geopolítico. Nós estamos sendo libertos do poder do faraó opressor e estamos sendo libertos pelo poder de Yahvé, que além de ser o único e maior Deus sobre todos, está libertando o seu povo que foi escravizado. Então, essa visão do judaísmo é a visão do Peshach que eles mantêm até hoje, da Páscoa. No catolicismo romano, o pastor José falou muito bem. Ele foi transformado num aspecto místico medievalista, onde a substituição até das próprias ordenanças do texto bíblico, que nunca nos proibiu de comer alimentos, que nunca nos absteve de algumas coisas que são impostas pelo medievalismo católico, dão a Páscoa esse ar de uma abnegação por conta da sua visão sacramentalista, onde a abstinência, a abnegação favorece a piedade e assim dá um status àquele que cumpre com rigor essas abstinências. E para o cristianismo, como o pastor Josué bem falou, a ideia da nossa celebração da Páscoa, ela não está ligada a uma herança judaica, mas sim à compreensão da nossa libertação, da nossa salvação em Cristo Jesus, de forma que ele em si é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, coisa que aquele cordeiro ou cabrito do Antigo Testamento não podia fazer e que a abnegação, a abstinência da Igreja Católica não consegue oferecer ao seu fiel. Obrigado, pastores. Quero registrar a presença de alguns irmãos que estão aqui no chat. Os irmãos de Imperatriz, irmã Ieda Barbosa, o pastor Frank, vai ser Shaddai, em São Luís, Tucuruí, segunda igreja. Temos também a igreja aqui de Barra do Corda, Macapá, primeira irmão Adonias, da primeira igreja cristã de Macapá. Também Campo Missionário de São Paulo, está aqui. Cametá, graças a Deus, muitos dos nossos irmãos estão presentes, acompanhando a live, mandando aqui mensagens. E, pastor Matos, mandaram aqui uma mensagem exatamente para o senhor aqui, uma pergunta. Ai, meu Deus. Mandaram aqui uma pergunta para o pastor Matos Oliveira. Manda? Na hora que os demais falarem aí, é o tempo que eu respiro. Eu vou até ver a pergunta. Sim, senhor. É, Irmãos, nós vamos continuar com as perguntas, tá? Aqui nós temos uma pergunta que foi direcionada para o pastor Madison. E a pergunta é a seguinte: dentro da perspectiva histórico-cultural, conforme Êxodo 12, de 1 a 20, e Lucas 22, de 1 a 20, como fazer a adaptação correta dos elementos pão e vinho? Aí eu vou dar um tempinho para o pastor Mate dar uma olhada no texto, depois a gente retorna, tá bom? Agora eu passarei uma pergunta para os pastores Aldo e Mário. Qual é a orientação com relação à representação teatral da Paixão de Cristo? Acreditam que o fato de alguém interpretar Jesus, Satanás ou anjos seja pecado por representar seres acima do céu ou baixo da terra? Pastor Aldo e pastor Mário. Pastor Aldo, agora tu começa, pastor. Agora é tua vez. Eu vou ficar aqui te ouvindo primeiro. Ok, eu acho que talvez uma outra pergunta que seria importante a gente fazer para entender essa primeira seria em que ambiente, em que momento essa representação seria feita, né? Para que a gente pudesse avaliar o objetivo, a validade, se seria adequado ou não. A representação em si, ela pode ser pedagógica. O Antigo Testamento, o povo judeu, ele tinha muito essa preocupação de trazer uma imagem, de trazer um conceito concreto também.
Então, isso ajudava no entendimento, isso facilitava a transmissão do conhecimento para as futuras gerações. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade, desde que a gente sempre pense no propósito disso. Se o objetivo é introduzir isso no culto, estabelecer como elemento do culto, é trazer um elemento com uma carga mística para o culto público, aí sim eu acho que a gente perderia um pouco do foco e não seria adequado, né? Irmãos, eu vou no mesmo tom de resposta do pastor Aldo. Eu sei que esta época agora de Páscoa, né, que se aproxima, dia 29, é o feriado de Páscoa, a Paixão de Cristo, muitas igrejas têm por hábito fazer cantatas, representações teatrais, e fazer isso no domingo à noite, às vezes, dentro do culto solene, ou substituir o culto solene por esse tipo de programação. Eu entendo que existem momentos, né, outros momentos, que talvez possa se representar, né, através de uma peça, através de um momento, dependendo do contexto da sua igreja, a questão da Páscoa, né, como ela é feita ali na Paixão de Cristo. Eu entendo também, só abrindo parênteses, que talvez a pessoa esteja perguntando por causa da representação, especialmente de Cristo, né? Então, alguns, né, entendem que representar a divindade seria a quebra de um mandamento, tá? Se for essa a questão, aí o assunto teria uma outra discussão que eu entendo que não é o momento agora. Nós não estamos discutindo a quebra de um mandamento ou se é pecado ou não fazer a representação da divindade. Só para a gente não perder o foco. Então, eu volto dentro da argumentação do pastor Aldo, entendendo que e pode existir momentos que, se você, enquanto igreja, quiser fazer uma representação, pode. Eu só não entendo que, por exemplo, o culto solene no domingo seria este momento, substituir o culto solene por uma cantata ou por algo teatral naquele momento. Eu sei que algumas nossas igrejas, né, que ainda seguem talvez um princípio mais normativo do culto, não vejo nenhum problema em relação a isso, tá? E aí até praticam. Eu, particularmente, por exemplo, por muito tempo, como pastor da ICEB, eu não via dificuldade em relação a isso, né? Eu fui criado numa tradição dentro da ICEB, onde a Páscoa era um momento onde se ensaiava muito para teatro, cantata, e o momento da Páscoa era marcado por este momento, né? Então, se tinha esse momento, esse ápice, né? Vamos fazer uma cantata com cânticos, com teatro, para representar a Páscoa e ser até uma maneira de evangelizar aqueles que estão perdidos. E aí, quando eu assumi o ministério pastoral, por algum tempo também ainda pensei dessa forma. Hoje, pelo meu arcabouço teológico, eu tenho uma outra perspectiva em relação a isso. E entendo que não é o momento para o culto solene. Pastor, mas não será uma maneira de pregar a palavra? Não será uma maneira de evangelizar? Bom, partindo desse argumento, você pode fazer isso numa praça, você pode fazer isso talvez no teatro, você pode talvez levar isso para uma escola, né? Tem outras oportunidades que você pode usar isso. Eu tenho hoje, dentro da minha perspectiva teológica, uma dificuldade de fazer essa representação no culto solene, né? Porque eu entendo que o culto solene ele não tem essa abertura, tá? Então essa seria a minha resposta. Eu entendo que você pode fazer sim isso de uma outra maneira. Agora, voltando àquela questão. Se você entende que tem uma dificuldade de representar a divindade e você acha que vai quebrar o mandamento, é melhor que você não faça, tá? Para que você não corra no erro de consciência, ok? Aí seria uma outra discussão, para um outro momento teológico, essa questão dos mandamentos do Antigo Testamento e como obedecer ele hoje. Mas a questão é, dentro do culto solene, eu creio que não cabe a cantata. Eu creio que nós temos uma outra oportunidade para fazer isso. Certo.
Pastores, muitas perguntas chegaram, estão chegando, ainda sobre o assunto, a relação Páscoa e ceia. Eu gostaria de saber se algum dos pastores quer acrescentar alguma coisa. Eu tenho muitas perguntas, mas a ideia é a mesma. Quero compreender melhor essa relação, se existe a relação entre Páscoa e ceia, se a ceia realmente substitui a Páscoa. Alguém quer acrescentar alguma coisa para deixar mais claro? Pastor Aldo, pastor José Lima e pastor Marcos, eu creio que todos nós seguimos na mesma linha, né? O pastor Aldo que fez uma diferença, talvez, da ideia de que existe a Páscoa do Antigo Testamento, se eu não estou enganado, ele pode corrigir, né? E a ceia, né? Mas todos nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa. Eu, pelo menos, entendi que é isso. E aí eu creio que os argumentos, pastor Polari, que já foram dados, são suficientes. Um detalhe muito claro para a gente, irmãos. Existe um termo chamado cultura imagética. O que é a cultura imagética? É quando a imagem fala mais alto do que a escritura. Então, como nós somos muito acostumados a ver a representação, né, da Páscoa, né, uma vez por ano, nós acabamos atribuindo a ideia de que existe um momento X da Páscoa, né, e talvez nós não conseguimos fazer o link com a questão da ceia do Senhor, sendo que Cristo é a nossa Páscoa, ok? Pastor Polari, e aproveitando já que foi feita uma pergunta sobre a ceia, pelo um dos nossos amigos que estão participando, a gente pode até talvez dar esse norte. É, de um tempo para cá, houve um movimento dentro da missiologia. Ele começa quando David Bosch escreve um livro chamado Missão Transformadora. Ele vem com a herança de um carinha chamado Johannes Blau, e a ideia que eles trazem é que o movimento missiológico ele não deve ser tão preso a estruturas históricas tradicionais que não consideram as realidades das comunidades que, naquele contexto, início do século XX, estavam explorando outros cantos do mundo que não tinham presença quase que nenhuma do cristianismo. Então, o David Bosch ele escreve um livro denso, um livro extenso, chamado Missão Transformadora. E em um dos capítulos desse livro, um dos trechos desse livro, ele vai falar sobre a questão da inserção de uma cultura dentro da perspectiva teológica da redenção. E o que ele diz a partir disso? Que é necessário que a igreja missionária interprete a cultura, buscando pontos de conexão entre a verdade do evangelho e faça essas inserções no seu discurso. Então, ele parte de uma hermenêutica cultural, chamada de semiótica, onde ele lê e interpreta a cultura, buscando verdades do evangelho que possam ser aplicáveis. E durante muitos anos, a primeira metade do século XX, a missiologia ela se apropriou desse contexto hermenêutico para fazer algumas adaptações. E aí a pergunta do nosso querido irmão foi essa: em povos distantes, tribos ainda mais longínquas, que não possuem o elemento que na Bíblia, dentro da sua cultura, apontam como sendo os elementos significativos da ceia, que no caso é o pão e vinho. Posso fazer com beiju e café, pão de queijo e Coca-Cola, biscoito creme cracker e suco de laranja, ou alguma coisa que tenha a ver com a cultura? Eu tenho uma certa dificuldade com essa compreensão de buscar elementos da cultura que se pareçam com aquilo que a Bíblia explica como tendo uma referência direta aos princípios do Evangelho. Claro que essa minha palavra não pode ser fechada, porque tem muita gente que discorda do que eu falo, assim como tem muita gente que concorda com o que eu falo. Ronaldo Lidório é um desses cidadãos que defende a ideia de uma adaptação contextualizada, diferente do que o Timothy Keller fala sobre contextualização. Então, embora ambos olhem para o mesmo horizonte, eles têm visões diferentes sobre plantação de igreja e elementos. Diante disso, o que eu respondo para esse irmão que fez essa pergunta? Uma pergunta muito inteligente, uma pergunta sensata e difícil. O missionário, o plantador de igreja, ele, ao plantar um novo ponto onde a verdade do evangelho é pregada, ele deve se preocupar em apresentar a história da redenção textual, conforme ela foi revelada pelo Senhor e tudo aquilo que ela representa, sem buscar paralelos culturais que se assemelhem com essa verdade bíblica. Então, o pão é o pão, o vinho é vinho. Agora, em culturas onde não existe pão e nem vinho, que eu acho que esse foi o contexto da pergunta, como um pregador, o ministro vai celebrar os sacramentos?
Eu entendo que da mesma maneira como historicamente a igreja fez, buscando essa firmeza naquilo que a Bíblia diz, portanto, pão é pão, vinho é vinho. Fazer essas adaptações contextuais, elas são perigosas porque elas abrem margem para outros elementos que podem trazer uma complicação para a própria mensagem do Evangelho. Então, nesse ponto, eu não sou tão progressista a ponto de ceder essa mudança dos elementos para outros que pareçam com o mesmo fim, mas eu sei e respeito que tem muita gente que discorda da minha opinião e acha que não tem muito a ver. Até porque o argumento é sempre assim. Mas nós não usamos vinho, nós usamos suco de uva, né? Nós não usamos do jeito que a Bíblia fala. E aí as conversas vão longe, eu acho que perdem um pouco o foco desse nosso encontro aqui. E, pastor Polari, eu percebo que tem surgido há um bom tempo um novo tema para uma live, que é a questão da quebra do segundo mandamento. Principalmente porque existe uma confusão no meio dos grandes expoentes reformados do Brasil. Por exemplo, o pastor Paulo Júnior ele é radicalmente contra qualquer encenação, qualquer representação que apresente Cristo na televisão, nas cenas de teatro, no culto e tudo mais. Já outros falam, como por exemplo o Renato Vargens, fala que uma coisa é entender essas representações para adoração e outra coisa é de forma pedagógica. E aí a ESEB precisa então ter com clareza, que eu percebo que muita gente tem essa dúvida, qual é a nossa posição? O que para nós, de acordo com a nossa confissão e que nós cremos, é a quebra desse mandamento? Pode ou não pode representar Cristo numa peça? Pode ou não pode assistir o The Chosen? Porque esses dias o The Chosen foi bombardeado não só porque é uma produção dos Mormons, mas porque fala de Jesus. Então, e aí, pode ou não pode? Eu acho que vale a pena, se a galera estiver aí na live concordar, dar uma pressão aí no departamento de mídia da ESEB para ser a nossa próxima live. Pastor Polari, só concluindo meu pensamento aqui da questão da Páscoa, eu queria deixar um texto bíblico. Lucas, capítulo 22, do versículo de 14 a 18, você pode abrir aí, meu querido irmão. Cristo fala da última ceia, da última Páscoa, né? Versículo 15, ele diz, no capítulo 22 de Lucas, e disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí depois ele fala do cálice. Por quê? Na Páscoa judaica, além do cordeiro, você tinha que também tomar o cálice, que era dividido em 4 cálices, diluído em água. Então, observe bem o texto bíblico. O texto diz que Cristo agora diz que a última Páscoa no modelo judaico, ele está se referindo a essa Páscoa, e diz que comeremos agora somente na consumação do reino. Logo no versículo 19, agora Cristo institui o quê? A ceia. E ao instituir a ceia, ele diz que agora nós temos o pão, né, como elemento que representa o seu corpo, assim como o cordeiro que era assado representava o sacrifício daquele cordeiro, e ele tinha que ser, de fato, comido. E aqui agora Cristo diz, olha, este pão representa o meu corpo. E logo na sequência ele fala de um novo cálice, que é uma nova aliança. Diante disso, o meu argumento é, nós temos a última Páscoa, tá? Que Cristo encerra agora com os seus discípulos e institui a ceia, que para nós, Cristo é a nossa Páscoa, numa nova aliança. Essa é a ideia do embasamento bíblico no contexto de que, de fato, a ceia é a nossa Páscoa. Certo, pastores. Agora, pergunta para os pastores Aldo e José Lima. Pode comer carne vermelha na Sexta-feira Santa? Pode fazer churrasco? Eu vou ser direto, Para sair de irmão. portão, pode. Eu vou ser direto, irmãos. Pode sim. Nós podemos sim. Agora, eu queria aludir a uma coisa interessante. De repente, alguém pode se escandalizar você fazendo isso. De repente, na sua casa, só você é cristão, evangélico, né? Só você é confessional do cristianismo protestante, e você pode estar rodeado de católicos. Então, para não ofendê-los, eu acredito em não causar escândalo,
aí você não deve provocar ninguém. Mas a origem da Páscoa é comer carne. Cordeiro e cabrito não são peixes, são carne. Então, não vejo problema nenhum. Pelo contrário, deve ser até celebrada uma festa com carne, né? E tempere bem, porque nós estamos na nova aliança, né? Mas se quiser colocar algo amargo, coloque rúcula, vinagreira e eu não vejo problema nenhum, irmãos, tá? Porque a nossa celebração de Páscoa ela não é judaica, ela é praticamente uma data. E a nossa celebração ela está na ceia, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, não vejo problema, não. Eu não vejo problema. Concordo plenamente com o pastor José Lima. Eu acho que o grande perigo, é a tradição católica, ela está muito impregnada na nossa cultura. E se a gente perder de vista o símbolo do Cordeiro, que é o símbolo da Páscoa, aí a própria Santa Ceia ela não faz sentido. Então, esse elemento, essa carne que foi imolada, ela é essencial para o que a gente entende acerca do sacrifício, da morte de Cristo. Então, concordo que a gente deveria valorizar a carne do Cordeiro, como um símbolo que é central na nova aliança. Certo. Pastores Madison e Mário, quais seriam as suas orientações sobre a questão da a relação do chocolate com a Páscoa? Se cristãos podem dar de presente chocolate para seus familiares no período da Páscoa? O que que vocês acham? O que que vocês têm para orientar os nossos irmãos? Essa pergunta aqui chegou, os irmãos estão na dúvida. Muito bom. Quer começar, Mário? Tu que gosta de chocolate, tu gosta de chocolate mais do que eu. É verdade. Hoje já foram umas 2 barrinhas de chocolate já hoje. Pastor Aí. Marcos, comece aí. Queridos, essa pergunta parece, né? Pode falar, pastor Josué. Eu só queria intervir porque parece-me que pairou alguma dúvida, né, de que o apóstolo Paulo falou que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Esse texto está em 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso de 7 em diante. Ou de 5 até o verso 8, o apóstolo Paulo vai explicar, né? Então, daí a nossa ideia de que estamos certos, como a ICEB. Parabéns aí aos teólogos que têm elucidado aí esse assunto. Prossiga, meu irmão. Pastor, eu acredito que a pergunta foi feita até de forma bem honesta, porque atualmente o símbolo da Páscoa é o ovo de chocolate, né? E como tá tão caro, agora é a barra de chocolate. Assim como, né? Assim como no Natal, a grande figura é o Papai Noel e os presentes, né? Isso é um movimento, eu acho que alguém já falou, eu não lembro, recordo se foi o Aldo ou foi o pastor Josué, de uma própria ressignificação dos elementos que são bíblicos para um novo tipo de cristianismo no Ocidente, uma religiosidade cristã que não se identifica com o texto, pois ela não se identifica com aquilo que os símbolos representam. Então, por exemplo, quando nós falamos que o símbolo da Páscoa deveria ser um animal que sangra em favor daqueles que provam do seu sacrifício e são marcados pelo sangue que emana, que flui dele, a sociedade ocidental pós-cristã, ela não entende que isso seja um símbolo atrativo e que seja amplamente aceito sem ferir preconceitos, sem ferir estigmas. E aí, por isso, há uma substituição desses elementos para algo mais palatável para a nossa sociedade, nosso tempo. Então, esses movimentos, eles não são aleatórios, eles são calculados pelo espírito de época para desconstruir uma visão, não apenas dos símbolos, mas isso vai tão longe, isso é tão elástico, que mexe na figura de Deus, na figura da Bíblia, na figura do pecado, na figura da salvação. E aí você tem, então, uma sociedade pós-cristã, onde ela reinterpreta, ela se tem por autoritária e autoridade, perdão, para reinterpretar os símbolos da Escritura para dar a eles um novo significado. Então, a ideia de transformar a Páscoa em uma visão sacrificial
para uma ideia de algo doce, pueril, dos ovos de Páscoa, do coelhinho, aquela coisa toda, é uma tentativa de uma era pós-cristã que tem se distanciado do poder da palavra, da centralidade da palavra, para dar outros significados que em nada se ligam à sua origem, tendo muito mais uma aproximação pagã, como, por exemplo, a ideia dos ovos de chocolate, que surgiu na Inglaterra, na era vitoriana, quando, é bem antes, na verdade, mas ela se populariza na Inglaterra vitoriana, quando eles escondiam ovos de ganso ao redor do palácio de Buckingham, ao redor do palácio, e a família da rainha ia brincar de encontrar esses ovos desenhados, ornamentados, para então, depois dessa brincadeira, celebrarem então a refeição pascal. E, na verdade, não eram nem ovos ornamentados, eram ovos de ouro, né, ornamentados com joias e ouro. Como a população britânica não tinha a mesma riqueza que a nobreza, a realeza, então substituiu-se esses ovos que eram de ouro, ornamentados por ovos de gansos espalhados pelas casas, numa brincadeira para que as crianças encontrassem, então, esses ovos escondidos. Isso vem depois para a América, substituindo os ovos, entra a ideia do ovo de chocolate, e a coisa vai cada vez mais perdendo seu significado. Isso acontece com o Natal, na ideia do São Nicolau, aquele velhinho caridoso que ajudava as pessoas de rua com frio, e ele se tornou então a figura do Papai Noel e a figura mais central do Natal. Essas coisas, elas não têm nenhum tipo de peso bíblico, porque são distantes da Bíblia, e culturalmente elas não trazem nenhum significado que faça alusão direta à Páscoa bíblica. Agora, se alguém quiser presentear seu filho, quiser presentear o pastor Mário, que gosta muito de doce, ele vai ficar feliz, mas não faça disso como símbolo de elementos de Páscoa. Isso não tem nenhuma relação direta com o que a Bíblia ensina. Meus irmãos, a brincadeira do pastor Marcos é real, porque eu gosto muito de chocolate. Isso é um fato, quem me conhece aqui sabe disso, né? Bom, mas, entendo bem, irmãos, nós estamos falando de Páscoa judaica, Páscoa cristã, nós estamos falando da Páscoa pagã, né? Que é um outro aspecto, né? Então, assim, a Páscoa que hoje é celebrada pelo mundo é uma Páscoa pagã. Quando a gente fala de Páscoa pagã, é porque ela não tem nenhum parâmetro estabelecido com a palavra de Deus e nem nos leva a expressar a glória de Deus neste mundo. Então, símbolos foram criados, né? Como o coelho da Páscoa, como os ovos de chocolate, e esses símbolos, eles substituem, né, de forma didática, isso é importante enfatizar, o verdadeiro sentido do que nós celebramos como Páscoa, né? Mesmo que você ainda se prenda a talvez a Páscoa judaica, né? Então, você está didaticamente ensinando a você, aos seus filhos, à sua igreja, que existem outros símbolos. E os símbolos, eles têm força de representação, né? Não pense que a sociedade decaída, ela está destruindo símbolos. Na verdade, ela está substituindo símbolos. Ela está criando uma nova cultura de símbolos, para que as pessoas esqueçam aqueles símbolos que, por exemplo, norteiam a sua fé. Ok? Então, por exemplo, é muito interessante você trocar a cruz por um ovo, Cristo por um coelho. Então, são símbolos, estão trocando, não estão sendo abandonados. Perdão, estão sendo, mas substituídos por outros. Tá? Então, isso é muito sério e eu entendo que muitos pais acabam, por exemplo, na infância dos seus filhos, fazendo isso. Eu sei que às vezes, a criança quer um ovo de chocolate, por que que não dá esse ovo? Eu, particularmente, criei os meus filhos sem nunca receberem um ovo de chocolate, né? Eu me lembro muito bem que os meus pais, por não serem crentes, no começo, quando chegava o período da Páscoa pagã, eles queriam dar um ovo de Páscoa e dizer, pai, olha, mãe, meus filhos não vão receber e eles não vão comer esse ovo aqui. Por quê? Tem algum problema? Existe uma manifestação demoníaca, eles vão agora manifestar o demônio do coelho? Não, não é nada disso, irmãos. Não é essa a proposta. A ideia de que eu estarei ensinando para eles que existem outros símbolos muito mais importantes do que a cruz e assim por diante. Diante disso, nós não usamos aqui na nossa casa, nunca compartilhamos disso, e eu parto do pressuposto que eu não presentei ninguém e eu tenho uma grande dificuldade em receber presentes, né? Como este, apesar de gostar muito de chocolate, mas eu tenho uma dificuldade em relação a isso.
tá? Então, assim, um conselho para igrejas, para pais, para amigos. Por que que eu falo igreja? Porque eu já vi igreja botando coelhinho da Páscoa, né? Eu já vi, tá? Eu já vi lá a criança indo com um coelhinho pintado na Páscoa. Eu já vi igreja na época da Páscoa dando chocolate para as crianças, sabe? Depois pais também reforçando isso. Irmãos, isso é um símbolo de uma Páscoa que está completamente distante de qualquer conceito bíblico de Páscoa. Seja ele no entendimento judaico, seja ele no nosso entendimento que a ceia substituiu a Páscoa. Então, assim, eu só quero dizer que isso é perigoso, de maneira didática, de maneira ensinável para os filhos, para a igreja, é muito perigoso. E nós temos elementos suficientes para representar este momento. Nós temos símbolos que, de fato, mostram o que é a nossa Páscoa, quem é Cristo Jesus. Então, assim, tome cuidado com isso. A minha recomendação a nível pastoral seria evite esse tipo de símbolo, né? Evite fazer um link com algo pagão, como o pastor Marcos me citou, relacionado ao Natal. Eu creio que é o mesmo cuidado que nós temos que ter com o momento da Páscoa. Além de ser muito caro, né? Essas práticas no nosso mundo aqui, na nossa sociedade. Obrigado, pastores. Temos aqui muitos irmãos participando da nossa live, mandando uma mensagem. Igreja Cátia, da primeira igreja de Josuelândia. Aqui é Diane Marques, de João de Deus, da igreja de João de Deus. Vocês conhecem, né, Diane Marques? Pensa numa mulher bonita, minha esposa. O pastor Cláudio, primeira igreja cristã evangélica em Colinas. Um abraço, pastor Cláudio. Aqui o Ari Gomes, primeira igreja, da Igreja Redenção do Pará. Temos a igreja, temos aqui também o seminarista Edson, um abraço. Nosso seminário, Seminário Cristão Evangélico do Norte. Assim, né, o seu reitor, né? Professores também, muito bem. Pastor João Duarte, em breves, primeira igreja cristã evangélica em breve. Estamos chegando aí, pastor João Duarte. Vamos comemorar aí mais um ano de vida da igreja, da ICEB, em breves. Toda a denominação está convidada. Pastor Roberto Manso, nosso presidente da região Centro-Sul, lá em Barra do Corda. Meus irmãos, temos aqui mais uma pergunta, pastores Aldo e Josué Lima. Podemos celebrar a Páscoa com culto ecumênico? Culto ecumênico seria juntar aí exatamente o quê? Tentar unir exatamente o quê, né? O ecumenismo ele não se encaixa na realidade do evangelho, então, independentemente de qual seja a comemoração, ela não seria bem-vinda, e principalmente na Páscoa, que tem esse cumprimento da Santa Ceia, não daria para juntar dois conceitos antagônicos que representam valores e conceitos completamente diferentes em um único ambiente, né? Não é possível, não. Pastor José Lima. Olha, a ideia de culto mesmo, de cultuar, né? Fazer uma reunião de adoração e louvor a Deus é complicado. Porém, eu vou contar minha experiência. Agora, eu já fui esquecido, mas até uns 6 anos, ah, as associações, né, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a Associação dos Juízes Federais, dos Médicos do Pará, e essas associações me convidavam para pregar. Agora, não era um culto, por assim dizer, mas era uma participação. Normalmente, nesses eventos, o último que eu participei foi há 4 anos, o
Beneficente Portuguesa, um hospital grande que temos aqui em Belém. Aí estavam lá várias ordens do cristianismo, né? Católicos, espíritas, tinha também lá um pessoal do candomblé. E na minha vez de pregar, eu usei a palavra de Deus e preguei, né? E no final, eu sentei na mesa, né, com eles. Eu preferi ir para a mesa que eles estavam, de outras confissões. Agora, fazer um movimento ecumênico, fazer um culto ecumênico, aí é complicado. Agora, eu acho que usar da oportunidade, pastor nenhum, evangelista nenhum, crente nenhum deve se negar de dar o testemunho. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Paulo prega no panteão grego, em Atenas, ele não está lá para cultuar, mas lá tem profeta de tudo quanto é Deus ali. E provavelmente os profetas fizeram a sua peripatéia, né, que era de comum se fazer, os seus ensinos. E o apóstolo Paulo prega a palavra de Deus, apontando para o Deus desconhecido que foi revelado na Escritura e na pessoa de Jesus Cristo. Então, fazer o culto ecumênico, aí eu concordo com o Aldo, né? Agora, o pregador, o evangelista, o crente se privar de participar, dando um testemunho ou usando da ocasião para falar da palavra de Deus, tendo cuidado de não ofender ninguém, mas de deixar a Bíblia ser a Bíblia, eu não vejo problema nenhum. Agora, quando se fala de culto ecumênico, a gente precisa pontuar algumas coisas. De acordo com a nossa Carta de São Luís, né? A Carta de São Luís, até com algumas denominações que são cristãs, que a gente sabe que são salvas, que creem na salvação, mas devido terem concepções do batismo do Espírito Santo diferente da nossa, até essas pessoas a gente não deve participar de cultos, porque, a meu ver, está configurado aí o ecumenismo, né? Ou oferecer o nosso púlpito. Porém, se houver uma oportunidade em praça pública, onde eu vou ter que pregar no meio de assembleanos ou de outras denominações, eu não devo dispensar essa oportunidade. É uma linha muito fina isso aqui, é bem complicado, né? Mas esse é o meu pensamento, né? O meu raciocínio. Ok, pastor. Temos aqui mais perguntas. É, pastores Madison e Mário, qual a origem do domingo de Páscoa? Fizeram aqui essa pergunta. Aí eu quero aproveitar aqui e incluir outra, e vocês podem aproveitar a mesma resposta. Aliás, quando forem responder, podem incluir essa resposta. Porque não focamos na ressurreição de Cristo na Páscoa? Porque não focamos na ressurreição de Cristo na Páscoa? Essa é a pergunta. Primeira, qual a origem da Páscoa? Qual a origem do domingo de Páscoa? E a outra, por que não focamos na ressurreição de Cristo na Páscoa? Eu me lembro, apenas algo que eu lembrei aqui, pastores. Reverendo Elben César, ele fala que quando chegou em Viçosa, a igreja, as igrejas lá comemoravam somente a morte de Jesus, somente na sexta-feira. Aí ele dizia que na sexta-feira tinha toda a celebração, falando da morte. Essa pergunta me fez lembrar disso. Eu fiz um curso lá no seminário, no SEM, e ele ministrou algumas disciplinas, e ele contou essa história. Aí, vendo essa pergunta, eu lembrei. Aí ele disse que chegou em Viçosa para iniciar a igreja, plantar a igreja, e na semana de Páscoa, que chama tradicionalmente Semana Santa, sexta-feira, toda a cidade celebrando a morte de Jesus, e o que chamou a atenção dele é que no domingo não tinha nada, não ocorria nenhuma comemoração. E ele colocou no coração dele que no domingo do ano seguinte ele faria. E ele fez. E segundo ele,
Foi uma bênção. Deus usou a igreja para chamar a atenção, não somente para a morte de Jesus, mas para a ressurreição de Cristo também. Pastores Mário e Madison, ou Madison e Mário, vocês que decidem a ordem. Mário e Madison. Pastor Márcio, pode começar, por favor. Pastor, eu estou pensando aqui na conexão dessa pergunta, dessa resposta, na verdade. Porque é o seguinte, há duas maneiras de responder, elas se conectam e talvez formam uma resposta que, se não for satisfatória para quem fez, eu peço perdão. Primeiro, há um aspecto histórico textual, né? A igreja, ela celebra o domingo de Páscoa, vamos usar esse termo aqui, porque o domingo é uma reunião solene da igreja do Novo Testamento em menção à vitória de Cristo, sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte. Então, desde o final do livro de João, no livro de Atos, a igreja se reúne aos domingos, o primeiro dia da semana, como um ato de celebração da ressurreição de Cristo e a sua vitória sobre a morte e, portanto, a nossa salvação. Então, eu estou pensando em como responder da melhor forma, porque, na minha visão, nós celebramos o domingo de Páscoa, nesse sentido que eu falo, todo domingo que a igreja se reúne para celebrar a vitória de Cristo, a nossa salvação e a graça do evangelho derramada sobre aquele que crê, o povo eleito. Então, se a ideia de ser um domingo para celebrar a passagem do espírito da morte, simbolizando a nossa condenação eterna e o livramento dessa morte espiritual pelo sangue de Cristo que foi derramado e aspergido sobre nós, todo culto solene, toda reunião da igreja no primeiro dia da semana, ele é um domingo de Páscoa. Agora, se a pergunta está relacionada ao feriado da Semana Santa, aí sim é preciso a gente entender que, historicamente e também de forma documentada, a igreja usa dessa tradição da Via Crucis, de como Jesus ele é relatado em seus últimos dias, na sua última semana, principalmente no Evangelho de João, que gasta bastante tempo e bastante energia para explicar os últimos movimentos de Jesus, e fazendo isso de uma forma cronológica, de uma forma de datas e episódios, relata que foi nesse período da festa relacionada à Páscoa e logo em seguida houve o sacrifício de Cristo. Nesse contexto, então, a igreja celebra esse ato histórico salvífico de Jesus, onde ele é entregue aos seus algozes, ele é humilhado, ele é crucificado e ressurge em glória, e então essa conexão histórica ela representa o nosso feriado de Semana Santa, mas como o senhor bem disse, pastor Polari, não adianta nada na sexta-feira. Eu lembro bem, eu não sei como é que é na região do pastor Josué Lima aí, mas como eu não venho de uma família evangélica, nós fomos alcançados pela graça na década de 90, mas eu fui criado numa família muito católica. A minha infância é que no feriado da Semana Santa, na sexta-feira, pastor, a gente não podia fazer barulho, não podia brincar, não podia sair na rua. Tinha toda uma ideia de que era o dia mais triste da história, então não podia ter sorriso, era um dia pesado para nós, né? E isso ficava até no domingo. E aí parece que tem muito evangélico que enfatiza tanto a morte de Jesus como se fosse o ato derradeiro, que de fato esquece que a celebração da igreja, a substituição do feriado sabático para a celebração dominical se dá pela vitória de Cristo sobre a morte na ressurreição. Então, para nós, a celebração desse domingo de Páscoa seria muito mais pela ressurreição. O domingo para nós seria tão importante quanto, mas mais celebrado do que a morte, porque é a ressurreição dele que consuma e sela a nossa redenção. E aí eu estou tentando responder nessa perspectiva do porquê, de forma histórica, de data, de cronologia, mas também do sentido. Pois para mim, e talvez para alguns outros irmãos aqui, todos os domingos são domingos de celebração da vitória de Cristo sobre a morte e a nossa redenção. Então, todo domingo é um domingo de Páscoa, nesse sentido mais teológico, né? Não de celebração de feriado. Mas o feriado também tem esse sentido aí ligado à própria história dos evangelhos. Meus irmãos, nós temos aí dois desafios, né? Eu vejo, né? O primeiro é entender o que a Bíblia fala a respeito do domingo, né? Como o pastor Madison já pontuou. O segundo é entender se nós vamos seguir um calendário católico, litúrgico católico. Até porque, até então, né?
aqui no Brasil, esse calendário de Páscoa, ele ainda é uma herança da Igreja Católica Apostólica Romana, esse calendário litúrgico. Então, é um ponto que a gente precisa refletir. Claro que na Europa e nos Estados Unidos existem igrejas reformadas que adotam o calendário litúrgico. Por exemplo, Abraham Kuyper, um grande reformador, ele defendia um calendário litúrgico, inclusive chegou até a defender a ideia de uma quaresma, tá? Ele como um grande teólogo e um grande reformador, né? Claro, pós-reforma. Mas isso não é fechado com todas as igrejas. Então, às vezes eu penso que nós podemos simplesmente estar seguindo um calendário litúrgico da Igreja Católica Romana. Talvez, pergunta seria, tá, a gente celebra o domingo de Páscoa nesse calendário, por que não celebrar o domingo de Ramos? Né? Não sei se você, por exemplo, na sua cidade, vê os católicos saindo com aqueles ramos no domingo que antecede o domingo da ressurreição, porque é um momento litúrgico também para eles, onde o Messias é recebido gritando-se Hosana nas alturas. E logo no outro domingo, se eu não estou enganado, celebra-se o domingo de Páscoa, no calendário católico. Por isso, eu faço a opção, e estou defendendo isso desde o início, que todo domingo que nós celebramos a ceia, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. O texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz que nós celebramos a morte do Senhor até que ele venha. E por que que ele vem? Porque ele ressuscitou. Essa é a certeza que nós temos. Então, a ceia do Senhor, apesar de celebrar de maneira festiva a morte do nosso Salvador, que nos substituiu, também ela aponta para a sua ressurreição, quando afirma que esse que morreu, ele ressuscitou e ele voltará para buscar a sua igreja. Agora, se nós entendemos que devemos obedecer um calendário litúrgico e celebrar o domingo de Páscoa, né, seguindo o rito da Quaresma, por exemplo, eu recomendo que os irmãos façam uma pesquisa no modelo reformado, né, do ano litúrgico, para não ser levado por um ano litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Obrigado, meus pastores. Vamos aqui, irmão. Eu queria dar uma contribuição. Pastor José Lima, antes que o senhor fale, porque acho que a fala dos pastores aí levantou aqui uma dúvida. Se não se pode comemorar a morte de Jesus na Sexta-feira Santa. Só fala do Mário, ele que responda. Irmãos, é que eu estou falando para vocês, nós já temos um símbolo de fé, um meio de graça que nos traz tudo isso todo mês, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Nós temos a ceia, tá? Então, assim, por que nos prender a exatamente uma data, tá? Entendo bem, entendo bem. Eu não tenho dificuldade nenhuma com o calendário litúrgico, se a igreja estabelecer, né? Como eu falei para vocês, não só a igreja católica, mas igrejas frutos da reforma protestante também tem um calendário litúrgico. Por exemplo, se você for conversar com um anglicano ou com tantos outros, aquela barca que eles usam com aquele, né, aquele que chama de cachecol para a gente, lá cada um deles representa um período litúrgico, que é dividido em 4 períodos, se eu não estou enganado. Então, eles seguem o ano litúrgico, ok? Mas eu entendo que nós já temos aquilo que representa a morte e a ressurreição de Cristo. A ceia nos traz isso todo mês, para nós que somos cristãos evangélicos. Porque, necessariamente, temos que nos prender a uma data? Essa é a pergunta. Certo. Meu pastor, mestre José Lima, deseja falar? Sim, é com relação a celebrar o domingo, né, que seria o dia da Páscoa, né? E há uma alusão, né, no Evangelho de Lucas com relação às mulheres que vão ao túmulo no domingo, né, amanhecendo domingo. Aí o Senhor ressuscitou no domingo. E o apóstolo João
ele diz que teve a visão na ilha de Patmos no dia do Senhor. E o dia do Senhor lá é o domingo, de acordo com a tradição, que quando o judeu falaria o dia que fosse sábado, ele falaria o nome sábado. Então, daí é por isso que a gente celebra a Páscoa no domingo, né? E a ceia também no domingo. Porém, quando você está visitando, né, um campo missionário ou uma outra igreja, bem longe, vamos dizer assim, da igreja mãe, uma congregação distante, uma estrada em um rio ou em uma ilha, ou até mesmo em outro país, a gente deve fazer o que o apóstolo Paulo sugere, né? Para uns, a diferença de dia e para outros não. O importante é que a celebração seja feita e Deus seja honrado e glorificado e a igreja receba o ensino, né, que é a edificação. E se tiver alguém que não conheça a verdade ainda, passe a conhecê-la através, vamos dizer assim, daquele rito, né? Então, é por isso que é celebrado no domingo. Pastor Paulari, me permita uma contribuição, até para que fique Não. claro, porque nós estamos falando para o nosso público, os irmãos da nossa denominação. A Páscoa é um feriado religioso, essencialmente religioso. Nada impede, a fala do pastor Mário não impede, por exemplo, de uma igreja, e a fala do pastor Josué também concorda com isso, de que um pastor da nossa denominação programe, por exemplo, uma conferência de Páscoa na sexta, sábado e domingo. E em cada dia da semana, ele enfatize com quem vai pregar um aspecto do que aconteceu e como aquilo tem um peso para a nossa redenção. Então, na sexta-feira, uma mensagem voltada para a necessidade da morte de Jesus. No sábado, a ideia da expectativa do Redentor. E no domingo, a ressurreição e a nossa garantia de salvação. Então, é uma ideia de aproveitar um feriado essencialmente religioso, enfatizando aquilo que teologicamente é correto e usando desse senso religioso que paira nesse feriado para enfatizar as coisas que a Bíblia apresenta. Então, nem o Mário e nem o pastor Josué, eu entendi isso claramente e reforço isso, acho que o Aldo também teve a mesma compreensão. Estamos, de certa forma, proibindo ou tolhindo a igreja de fazer um culto na sexta, no sábado e tal. Não. É a ênfase que tem que ser dada. O Mário falou, nós já celebramos a morte e a ressurreição de Cristo todo momento de ceia, o domingo é o dia do Senhor, então acho que essa estratégia no feriado pode ser até uma forma da igreja evangélica se mostrar atuante no feriado religiosamente católico, de forma hegemônica, e apresentar a verdade do evangelho. Só uma pequena observação, pastor. A pergunta inicial, ela colocou a preocupação de que a gente enfatiza muito a morte e não a ressurreição, né? Eu acho que um ponto que a gente talvez negligencia mais é a ascensão de Cristo, que está dentro dessa exaltação. Então, a gente quase que nem comenta, ou não discute, ou não celebra também esse momento, que é um momento tão relevante quanto a ressurreição, que faz parte da exaltação de Cristo. Ótimo, pastor. Estamos aqui, muitos irmãos estão nos acompanhando, Deus seja louvado. Os irmãos aqui de Tefé, o Francisco Santos, irmã Maria Rúbia de Parintins. Minha sogra. Muito Minha sogra. bem. Minha sogra. Tá aí, ó, assistindo a gente. Um abraço, minha sogra. Josiane Oliveira, de Belém. Temos aqui Ivan França, de Redenção, Pará. Deus seja louvado pela vida dos nossos queridos irmãos, irmã Nádia, de Imperatriz, Primeira Igreja de Imperatriz. Irmão Rony, da Igreja Cristã Evangélica em João de Deus. Nosso diácono, homem de Deus. Ismael Martins, pastor Ismael Martins, da Igreja Cristã Evangélica em Trizidela, Barra do Corda. Deus seja louvado. Meus irmãos, nós vamos agora para a última pergunta. O tempo está encerrando, mas tem sido muito bom esse momento aqui. Deus seja louvado. Eu quero pedir que vocês façam sua inscrição no nosso canal da ICEB no YouTube. Esse é agora que nós estamos transmitindo a live, é um novo canal da ICEB, tá? Então não deixe de fazer sua inscrição, tá? E compartilhar essa live que tem sido uma bênção e tenho certeza que vai abençoar quem assistir. Então, eu quero fazer, são duas perguntas, mas vamos unir aqui essas duas perguntas, será a última, e eu gostaria de ouvir a opinião de todos os nossos pastores que estão aqui participando, para a gente fechar a live, tá? As perguntas, são duas perguntas. A primeira, as igrejas da ICEB
devem comemorar como um culto solene ou como um evento festivo, permitindo assim um teatro dentro do evento, já que o teatro não é elemento de culto. Pelo que eu entendi, ela está fazendo diferença aqui, né? A pergunta entre culto solene e evento, tá? São duas coisas aqui. E a outra pergunta que quero unir a essa é: um filme da vida de Jesus é apropriado para a Igreja da ICEB exibir na Sexta-feira Santa? Quem começa? Nossa santidade eclesiástica, pastor Josué, começa. Senhor. Pastor, por incrível que pareça, eu não ouvi toda a pergunta. Pois vamos lá. Eu vou redirecionar aqui o aparelho, tá? Por favor. Só um minutinho. Sim. Faça de novo. Agora eu estou lhe Pronto. ouvindo. A primeira pergunta é: as igrejas da ICEB devem comemorar como um culto solene ou como um evento festivo a Páscoa? Aí ele pergunta aqui se é permitido teatro dentro do evento, já que o teatro não é um elemento do culto, tá? Ele está fazendo aqui a diferença entre evento e culto. E a outra pergunta é: um filme da vida de Jesus é apropriado para a igreja da ICEB exibir na Sexta-feira Santa? Certo. Vamos primeiro pelo filme. Se o filme for de origem protestante, acredito que é uma boa pedida. Dependendo do ambiente, do momento, da campanha, do convite que a igreja vai fazer e da estratégia. Pode ser apresentado até numa escola, e não somente na semana da Páscoa, mas no mês da Páscoa, no semestre da Páscoa. As pessoas tendem a querer saber, querer ver a respeito desse tema. Com relação ao culto, né, a apresentação de teatro no culto, isso aí é muito difícil da gente definir. Pelo menos eu não teria aqui, digamos assim, eu não ficaria em paz dizendo que é certo ou errado. Porém, eu acho que nós precisamos evitar certas apresentações que podem muito bem ofuscar o personagem da mensagem, que é o próprio Cristo. Porque, veja bem, às vezes, numa peça, lá um outro ator daqui e dali, de repente, pode fazer uma graça, isso pode acontecer, e, de repente, tira-se o foco da mensagem. Talvez um monólogo, alguma coisa desse tipo seria mais importante do que o próprio teatro. Porém, se nós vamos convidar pessoas, vamos imaginar que na nossa igreja nós temos um grupo de professores. Nós temos uma diretora em um colégio e lá o pessoal mesmo cobra que isso pode acontecer. Professora, diretora, se a sua igreja fizer alguma programação, você pode nos convidar, nós queremos assistir. Eu acho que aí é válido ter uma apresentação e, em seguida, se fazer uma pregação no templo. Agora, com relação ao ato litúrgico em si, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é complicado, né, nós misturarmos as coisas, né? Por outro lado, também, e aí, a peça será profana? O nosso comportamento diante de uma peça não é também um culto? O problema é simplesmente o ato litúrgico em si. O que nós vamos definir na nossa liturgia? Mas de fazer uma coisa, ora sim, uma coisa, ora não, não vejo cada uma por vez, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Inclusive, a minha igreja, eu não quero aqui expor a igreja, mas a gente tem feito, por exemplo, as apresentações e, em seguida, com a mensagem, dando aplicações exatamente por conta da audiência, que não é toda a igreja. E eu tenho feito também pregações sequenciais, eu e as pessoas que pregam juntamente comigo na Semana da Páscoa, enfatizando na sexta-feira a paixão de Cristo, né, no sábado, aguardando, né, a nossa viva esperança,
na sua ressurreição, e no domingo a sua ressurreição e ascensão, e a obra, digamos assim, feita por completa, de nos salvar e do Senhor mesmo vencer a morte. Então é muito complicado isso, irmãos, mas se nós soubermos separar as duas coisas, eu sinceramente não vejo problema nenhum. Eu concordo plenamente com o pastor Josué. Eu acho que essa é uma data muito importante, não só para o povo de Deus, mas principalmente para que a gente possa alcançar o perdido. Então, mesmo que haja talvez uma expectativa, uma compreensão errada do que é ou do que vai se encontrar na igreja, eu acho que essa é uma oportunidade para a gente tentar atrair essas pessoas para a igreja, que talvez seja aí uma única oportunidade no ano que elas estão reflexivas ou propensas a aceitarem um convite. E eu concordo plenamente que se utilizar de meios artísticos com essa preocupação que foi colocada pelo pastor, isso é válido para que a gente consiga, de fato, tornar o evangelho claro, compreensível e conseguir aplicar isso, tendo todo o cuidado para que o culto não se torne, o ato ali não se torne uma adoração a homens, não se torne algo que venha trazer escândalo, que venha focar em qualquer outra coisa, senão, de fato, a mensagem central do Evangelho. Mas uma programação bem elaborada, onde cada parte está conectada com o objetivo de apresentar Cristo, concordo plenamente que é válido nesse momento, sim, para a igreja. Faço minhas as palavras dos meus irmãos e dou o exemplo da ECE Quatrac. Nós celebramos uma cantata e deixamos bem claro, o pessoal da igreja sabe que não é um culto, é uma cantata, onde o nosso coral ele ensaia e prepara toda uma programação de cantata, onde o incentivo é o convite a não crentes, o convite a pessoas que não conhecem o evangelho para participarem deste evento. E é uma cantata de Páscoa, e no meio da cantata sempre tem uma pausa estratégica para a pregação do evangelho que dá sentido cristológico a tudo que está acontecendo ali. Mas nós separamos bem as coisas, não é um culto, é uma cantata de Páscoa, aí como um evento utilizado pela igreja em seu espaço de reunião para evangelização, para falar da mensagem do evangelho, do verdadeiro sentido da Páscoa, e isso tem sido muito produtivo para nós, feita essa distinção a partir de um ensino consistente sobre a teologia do culto. Então as pessoas fazem bem essa distinção, e eu sou totalmente favorável a isso que nós estamos falando aqui, concordo totalmente com os meus irmãos. Já que o pastor Madison fez propaganda da ICE, eu vou também usar esse momento aqui para fazer propaganda nossa. A gente tem uma liturgia de culto solene, a gente segue um padrão. Nesses momentos, a gente traz essa abordagem diferente com objetivo evangelístico. Então, nesse ano vai ser feito um musical, onde nós teremos quase que monólogos ali sendo apresentados, com essa preocupação que o pastor José colocou no início, sem necessariamente uma dramatização, mas com uma mensagem muito clara, muito dinâmica, com uma programação conectada, tendo esse objetivo de realmente apresentar Cristo. Não quero que nenhum irmão deixe de assistir o culto no domingo da sua igreja, mas vai estar aí gravado, quem quiser posteriormente acompanhar, vai estar aí no canal da igreja para que seja acessado por qualquer pessoa que quiser posteriormente. Irmãos, eu vou dar minha palavra em termos de recomendação, né? Como eu falei para vocês, nós já temos a ceia que nos representa a Páscoa. E assim, eu vou seguir na mesma linha do áudio do pastor Madison, entendendo que não é uma liturgia, não é um culto solene, caso as igrejas queiram comemorar, né? Ou pelo menos fazer uma cantata, um musical ou representação. A questão que eu vejo é que as igrejas estão, às vezes, confundindo este momento, né, de representação, ou até mesmo como um ato evangelístico, com a questão do culto solene.
E aí, nesse ponto, eu, de fato, tenho algumas dificuldades, né? Eu não consigo associar uma coisa à outra. Então, a sua igreja se preparou, fez a cantata, ensaiou o teatro, ensaiou as poesias, né? Celebre, né? Celebre, mas eu recomendo aos pastores, à liderança local, que deixe claro para a sua igreja que aquilo ali não é um momento de culto, né? E aí, para não confundir as questões, tá bom? E entendendo que existe um momento litúrgico, que é o momento de culto, de adoração, tá? Porque eu entendo que certas práticas, por mais que elas sejam ocasionais, elas não fazem parte da liturgia do culto, ok? Eu não consigo ter essa abertura, né, assim, dentro da minha perspectiva teológica. E aí, eu recomendo que faça isso. Vai fazer teatro, vai celebrar de maneira representativa, faça, mas deixando claro que aquele momento ali não é necessariamente o culto solene que nós temos no domingo, tá bom? Deixar essa distinção bem clara para o nosso povo, tá bom? E aí mantemos de fato o que a Bíblia prescreve em relação ao culto cristão, né? E aí eu talvez, pastor Polari, talvez se a gente celebrasse a ceia do Senhor, né, de maneira muito mais enfática, né, no sentido de que de fato anuncia a morte e a ressurreição de Cristo, talvez todo mês nós teríamos essa necessidade evangelística também suprida, né, porque os descrentes estariam vendo o que nós estamos celebrando naquele momento e aquilo ali seria de fato a mensagem bíblica para que eles entendam qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ok, Deus seja louvado. Meus irmãos, queremos agradecer, estamos encerrando mais uma live. Graças a Deus, queremos agradecer toda a audiência, todos os irmãos que estão nos assistindo, todos os comentários, as perguntas enviadas. Louvamos a Deus pela vida dos nossos mestres, pastor José Lima, pastor Aldo, pastor Madison e pastor Mário. Quero agradecer também a vida da nossa educadora cristã, Jéssica, ela que prepara todo esse material, divulgação no YouTube, organiza tudo. Deus seja louvado pela vida da nossa irmã. E louvamos a Deus pela nossa denominação, né? Agradecemos ao Senhor porque podemos perceber visivelmente a graça de Deus em nossas vidas. E para encerrar, eu gostaria de que cada pastor deixasse sua palavra aqui numa mensagem e fazer uma aplicação à Páscoa para as nossas igrejas. Por favor. Pastor José Lima. Eu louvo a Deus pela iniciativa, né, do Departamento de Teologia, através do nosso presidente, o pastor Polari, e os demais irmãos, né, principalmente o reverendo Mário, e a todos os irmãos que participaram. É sempre uma honra estar acompanhado de vocês, né, e o tema foi realmente relevante e ele precisa ser sempre explorado, esse tema, ele não é esgotado nunca, né? Surge geração, vai geração, e nós precisamos ensinar sempre as mesmas coisas e, dependendo da graça de Deus, de maneira bem aprimorada, né? Então, eu agradeço o convite e agradeço também a fala dos irmãos, nossos colegas, todos os irmãos e amigos que nos assistiram, e a nossa igreja, a primeira igreja cristã evangélica do Pará, da Aclimação, que o pessoal também está aí em sintonia, toda a minha família, e o Seminário Cristão Evangélico da Amazônia, né? Os alunos também aí estão assistindo. Que Deus seja louvado no meio de tudo isso. Estamos aqui para servir, viu, presidente? Disponha de nós, na medida do possível, podemos ajudar e ser ajudados. Agradeço a inteligência, a sapiência de todos os participantes. Eu sempre aprendo com vocês e muita coisa, aprendo mesmo, de coração. Mário.
Meus irmãos, eu quero agradecer aos meus amigos, né, que são amigos de caminhada, pastor Zé Lima, pastor Aldo, pastor Madison, pastor Polari, pela participação, pela oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Também quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que acompanharam a live, que perguntaram, que interagiram. O nosso desejo é de edificar, de esclarecer, né, de lançar luz, né, da palavra de Deus sobre esses assuntos de maneira bíblica e assim conduzir, né, um esclarecimento para a nossa denominação. Né? Eu parabenizo aqui o pastor Polari, presidente da ICEB, né, pela iniciativa dessas lives que têm sido muito produtivas para a nossa denominação. Né? Como eu também falou, o trabalho da nossa educadora, a Jéssica, que tem, de fato, trabalhado para contribuir, né, para a produção dessas lives. Também quero mandar um abraço, né, para os alunos do Seminário Cristão Evangélico do Norte, que compartilharam aqui, que participaram, acompanharam a live, né, então nós louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, que de fato Cristo, né, seja a nossa Páscoa, que possamos de fato sempre lembrar, né, não só neste momento que se aproxima dia 29, mas todo domingo, né, ou toda ceia, lembrar que Cristo, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso sacrifício perfeito, ele é aquele que de fato nos substituiu, nos redimiu, nos trouxe a redenção. Então, que Cristo seja a nossa Páscoa, não só neste momento, mas sempre nós possamos lembrar que Ele é a nossa Páscoa. E que, de fato, sendo lembrado que Ele é a nossa Páscoa, possamos pregar esta verdade para que outras pessoas também possam desfrutar dessa bênção, desse privilégio de saber que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, é aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que, de fato, nos substituiu. E eu desejo que todos possam ter, né, uma celebração da Páscoa, né, nessa data, visando a glória do nosso bom Deus e um momento de reflexão, de lembrar que Cristo, de fato, ele é o Cordeiro Pascual. Então, que Deus abençoe a todos, que, de fato, o Senhor nos conduza de maneira bíblica para honrarmos o seu nome e assim vivemos para a glória do seu nome. Amém, pastor Mário, pastor Aldo. Eu quero também agradecer pelo privilégio de poder rever aqui e conversar um pouquinho com grandes amigos. Pastor José Lima foi meu professor e ainda continua sendo o grande mestre aí. Tenho inúmeras recordações assim muito profundas e sou muito grato a Deus por sua vida, pastor, tá bom? Muito mesmo, pelo privilégio de poder tê-lo lá no início da minha carreira ministerial, alguém como referência que continua sendo ainda o mesmo homem, com a mesma integridade, o mesmo padrão. Assim como também o Mário, já foi meu professor e continua sendo grande referencial, e sem contar também o pastor Madison aí com toda a inteligência que Deus tem dado, que tem sido bênção para a nossa denominação. A palavra que eu gostaria de deixar para todos seria mais uma palavra realmente pastoral, a trazer a lembrança, a Páscoa do Antigo Testamento como um símbolo de libertação e esse símbolo no Novo Testamento para a nossa vida. Eu sei que a gente está pensando muito no incrédulo, e isso de fato é válido, mas pensar na implicação disso para a vida cristã, para a nossa vida de santidade, para o nosso relacionamento com o Senhor, toda e qualquer vida que seja uma caminhada em escravidão, ela é contrária ao que é de fato o símbolo da Páscoa. Então, que cada um possa olhar para a sua própria vida, para a sua luta contra o pecado e saber que por mais que aparentemente a vitória será sempre da carne, sempre dos desejos, sempre da nossa natureza pecaminosa, que talvez seja a sensação daqueles que vivem esse ciclo pecaminoso e não conseguem sair dele, a gente precisa trazer à memória que um cordeiro já foi morto, ele já está junto ao Pai, nós já somos vitoriosos e fomos libertos pelo sangue desse cordeiro e temos condições suficientes para poder viver de maneira que glorifique o seu santo nome. Então, que a Páscoa traga esperança ao coração de todos aqueles que, de alguma forma, estão lutando aí contra os seus próprios desejos e pecados, sabendo que em Cristo nós temos o suficiente para poder viver de maneira que glorifique o Senhor.
Bem, obrigado, pastor Valdo. Deus abençoe, meu amigo. Pastor Madison. Pastores, eu só quero agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa live, e espero que outras venham para que nós possamos juntos crescer, edificarmos uns aos outros e contribuir para uma identidade teológica mais robusta e consistente, respeitando o legado daqueles que nos antecederam e deixando para essa geração da nossa denominação um bom caminho de fé, de doutrina e de esperança. Então, que venham outras lives. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, servindo a ICEB e falando daquilo que nós amamos, que é a palavra do Senhor, e olhando sempre para o horizonte de fé, para aquele que nos salvou, que é a nossa esperança, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Para encerrar, gostaria de deixar dois versículos da palavra de Deus para todos os meus queridos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus em Cristo os abençoe. Boa noite e muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.